Pessoal, comentando aqui a decisão do informativo 201 do Tribunal Superior do Trabalho sobre o chamado pedido de revisão de cálculos em sede de precatório. Muito bem, o pedido de revisão de cálculos em precatório, ele não pode ser considerado como uma espécie de recurso, porque a lei, o artigo 1º da Lei 9494 de 97, ela não trata o pedido de revisão de cálculos como uma espécie de recurso, né? O artigo, inclusive, diz que o presidente do tribunal ele pode rever os cálculos de ofício, inclusive, e também a requerimento das partes. De modo, então, que não se trata aí de recursos. Se trata, na verdade, de uma situação, de um incidente que vai acontecer na execução contra a Fazenda Pública e que acaba fazendo, às vezes, de um sucedâneo recursal em algumas situações, porque a partir desse pedido de revisão de cálculos pode-se dar, evidentemente, a modificação do valor da execução contra a Fazenda Pública. Muito bem, e a decisão do TST é muito interessante porque ela reconhece uma espécie de preclusão consumativa em sede de pedido de revisão de cálculos. Preclusão consumativa, a gente sabe que é aquele instituto que consiste na perda de uma faculdade processual em virtude da sua prática, em virtude da prática daquele mesmo ato processual anteriormente pela mesma parte. Ou seja, no caso que chegou ao TST, a parte já tinha ofertado, no caso a União, a Fazenda Pública, já tinha ofertado um primeiro pedido de revisão de cálculos, que foi apreciado, e em seguida veio um segundo pedido de revisão de cálculos, com outros argumentos, é verdade, mas veio um segundo incidente, um segundo pedido. E aí, então, o TST, acertadamente, o TST reconheceu nesse caso que teria se dado, teria acontecido uma preclusão consumativa, já que todos os argumentos, né, que poderiam levar àquela revisão de cálculos, eles deveriam ter sido colocados pela União na primeira oportunidade, no primeiro pedido de revisão de cálculos. Lembrando que o pedido de revisão de cálculos, ele é uma atividade que consiste numa atividade administrativa. Toda a atividade do presidente do tribunal no processamento de precatórios é uma atividade que é meramente administrativa e não jurisdicional. De modo que o presidente do tribunal, ele jamais pode, por exemplo, modificar critérios, sejam critérios de juros, critérios de correção monetária, critérios de cálculos em geral, que tenham sido debatidos, que tenham sido decididos pela jurisdição, pela coisa julgada, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. Ou seja, o presidente do tribunal ele jamais pode modificar uma decisão judicial. Então, o limite do pedido de revisão de cálculos é um limite bastante estreito, bastante restrito, porque o presidente do tribunal ele somente pode modificar então os cálculos, né, que não tenham sido debatidos, critérios que não tenham sido debatidos e, portanto, não tenham sido decididos também pelo juiz. Então, por exemplo, um erro material no cálculo, isso pode ser objeto do pedido de revisão, ou então até a aplicação de um índice, um critério de cálculo que não foi objeto de decisão judicial. E isso pode sim ser colocado, ser debatido e ser modificado pelo presidente do tribunal no pedido de revisão. Agora, no pedido de revisão, reiterando, então, o presidente jamais pode modificar um critério que foi decidido pelo juiz da causa, ok? Então, o TST, muito bem nesse julgado, ele define, então, que existe a preclusão consumativa, muito embora não se trate de um recurso, se trate de um mero incidente na execução contra a Fazenda Pública, se aplica o Instituto da Preclusão Consumativa, que, por sinal, é um instituto que vai se aplicar para os atos processuais em geral, ok? Então, ficamos por aqui com esse comentário. Até o próximo. Grande abraço.